Senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais presentes, a todos que nos acompanham pelo Facebook da Câmara e rede social, meu boa noite. Invocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Brasileira, Piauí. No expediente do dia, apresenta a ata para votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que não aprovam, que se manifestem. Portanto, o ato aprovado por todos os vereadores presentes. No expediente do dia, apresenta aos senhores vereadores e senhoras vereadoras ofício dos poderes executivo e legislativo que serão lidos pela secretária da mesa diretora, vereadora Elisângela Mello. Ofício número 101/2022, Brasileira, Piauí, 8 de junho de 2022. Excelentíssimo senhor Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, aceite nossos cumprimentos exordiais. Cumprimentamos Vossa Excelência ao tempo em que encaminhamos os documentos abaixo relacionados. Decretos número 026/2022 e 027/2022. Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e consideração. Neudida Maria Menezes Penafiel Diniz, assessoria de gabinete. Decreto número 026/2022. Decreta luto oficial no município e dá outras providências. A prefeita municipal de Brasileira, Carmen Jean Veras de Menezes, no exercício e no uso de suas atribuições legais, na forma da lei orgânica do município, considerando o falecimento da senhora Maria Salomé de Menezes, no dia 7 de junho de 2022, considerando que a senhora Maria Salomé de Menezes era servidora desta prefeitura no cargo de agente comunitário de saúde, prestadora de relevantes serviços à comunidade e também uma pessoa querida e respeitada por todos. Considerando, finalmente, que é dever do poder público brasileirense render justas homenagens àquela que, com seu exemplo e sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da coletividade. Decreta, artigo 1º, fica decretado luto oficial por 3 dias no município de Brasileira, Piauí, pelo falecimento da senhora Maria Salomé de Menezes nas repartições públicas municipais. Resiste, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Prefeita Municipal de Brasileira, 8 dias de junho de 2022. Carmen Jean Veras de Menezes, Prefeita Municipal. Decreto número 027/2022. Dispõe sobre ponto facultativo e feriado nos dias 16 e 17 de junho de 2022, no município de Brasileira, Piauí. A prefeita municipal de Brasileira, Estado do Piauí, Carmen Jean Veras de Menezes, no uso de atribuições legais e em harmonia com as regras e princípios estabelecidos na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do município. Decreta, artigo 1º, fica decretado ponto facultativo e feriado nas repartições públicas municipais de Brasileira, Piauí, nos dias. Fica mantido o feriado de Corpus Christi, dia 16 de junho de 2022, quinta-feira. Ponto facultativo, dia 17 de junho de 2022, sexta-feira. Artigo 2º. As atividades essenciais de saúde e limpeza urbana manterão os serviços em atividades mínima e indispensável ao atendimento da população, de acordo com as instruções baixadas pelos secretários municipais respectivos, bem como a Secretaria Municipal de Educação seguirá o seu calendário letivo. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se, resiste-se e cumpra-se. Gabinete da Prefeita Municipal de Brasileira, 8 dias de junho de 2022. Carmen Jean Veras de Menezes, Prefeita Municipal de Brasileira.
Ofício número 102/2022. Brasileira, Piauí, 8 de junho de 2022. Excelentíssimo senhor Francisco Ilson Amaral Aguiar Júnior, presidente da Câmara Municipal de Brasileira. Assunto: solicitação de espaço sala de reunião da Câmara. Senhor presidente, aceite nossos cumprimentos exordiais. Em virtude de cancelamento da audiência pública marcada para hoje, 8 de junho, vimos pelo presente expediente solicitar a Vossa Excelência autorização para o uso do plenário desta Casa para a realização de audiências e reuniões no dia 13 de junho de 2022, conforme abaixo. Às 9 horas, para a audiência pública, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2022, nos termos dos artigos 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Às 10 horas, audiência pública para apresentação do relatório detalhado do primeiro quadrimestre do exercício de 2022 da Saúde. Às 11 horas, reunião com a Consuprev para tratar do projeto de lei que altera o regime próprio de previdência do município de Brasileira. Sem mais para o momento, reiteramos votos de apreço e consideração. Carmen Jean Veras de Menezes, prefeita municipal. Convite. A prefeita municipal de Brasileira, Carmen Jean Veras de Menezes, convida os vereadores e demais autoridades, sociedade civil organizada e o povo em geral para participarem da audiência pública que será realizada presencialmente na sede da Câmara Municipal de Brasileira às 9 horas do dia 13 de junho do corrente ano, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2022, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Brasileira, 8 de junho de 2022. Carmen Jean Veras de Menezes, prefeita municipal. Ofício número 074/2022. Brasileira, 7 de junho de 2022. Assunto: prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, Piauí, no exercício financeiro de 2019. Responsável: Paula Miranda Amorim Araújo. 1º de janeiro de 2019 a 13 de maio de 2019. Senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Lília de Almeida Veloso Nunes Martim. A Câmara Municipal de Brasileira, através do seu presidente, Infaine, assinado, vem a presença de Vossa Excelência encaminhar o Decreto Legislativo 002/2022 e seus anexos referente ao julgamento das contas do governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, Piauí, no exercício financeiro de 2019, referente ao processo Tribunal de Contas 002-2126/2019, onde teve como responsável Paula Miranda Amorim Araújo, no período de 1º de janeiro de 2019 a 13 de maio de 2019, onde foi aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e, consequentemente, aprovadas as referidas contas. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar votos de apreço e estima e consideração. Respeitosamente, Francisco Ilson Amaral Aguiar Júnior, presidente. Ofício número 075/2022. Assunto: prestação de contas do governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, Piauí, no exercício financeiro de 2019. Responsável: Alain Jussier Mendes de Menezes. 14 de maio de 2019 a 29 de agosto de 2019. Senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Lília de Almeida Veloso Nunes Martim. A Câmara Municipal de Brasileira, Piauí, através do seu presidente Infaine, assinado, vem a presença de Vossa Excelência encaminhar o Decreto Legislativo 003/2022 e seus anexos referente ao julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, Piauí, do exercício financeiro de 2019, referente ao processo Tribunal de Contas
0022-126/2019, onde teve como responsável Alain Jussier Mendes de Menezes no período de 14 de maio de 2019 a 29 de agosto de 2019, onde foi aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e, consequentemente, aprovadas as referidas contas. Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar meus votos de apreço, estima e consideração. Respeitosamente, Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior, presidente. Ofício número 076/2022. Assunto: prestação de contas do governo da Prefeitura Municipal de Brasília, Piauí, no exercício financeiro de 2019. Responsável: Carme Jean Veras de Menezes. 30 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019. Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Lilian de Almeida Veloso Nunes Martim. A Câmara Municipal de Brasileira, através de seu presidente Infaine, assinado, vem à presença de Vossa Excelência encaminhar o Decreto Legislativo 004/2022 e seus anexos referente ao julgamento das contas de governo da Prefeitura Municipal de Brasileira, Piauí, no exercício financeiro de 2019, referente ao processo do Tribunal de Contas 002-2126/2019, onde teve como responsável Carme Jean Veras de Menezes, no período de 30 de agosto de 2019 a 31 de dezembro de 2019, onde foi aprovado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e, consequentemente, aprovadas as referidas contas. Sem mais para o momento, aproveitamos para reiterar meus votos de apreço, estima e consideração. Respeitosamente, Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior, presidente. Ofício número 077/2022, Brasileira, 7 de junho de 2022. Assunto: solicitação de mudança da rede elétrica da comunidade Saco dos Polidores, Brasileira, Piauí. A Equatorial, senhor consultor. Com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me desta para vir respeitosamente perante Vossa Senhoria solicitar sua costumeira atenção no sentido que a empresa efetue com urgência a limpeza de faixa do ramal de energia de alta tensão que liga a localidade do Alto Alegre ao Saco dos Polidores, Brasileira, Piauí, tendo em vista que o estado está crítico, podendo causar riscos aos moradores. Sabendo que esta concessionária sempre primou pela qualidade e respeito aos consumidores, no entanto, é necessário efetuar a referida limpeza, por se tratar de uma rede de alta tensão, e caso não ocorra, gere riscos para a vida dos moradores da mencionada comunidade. Assim, solicitamos que, dentro das possibilidades desta concessionária, sejam averiguadas estas reclamações e adotadas as devidas providências, limitando ao exposto, no aguardo das devidas providências, renovo na oportunidade, votos de elevado apreço e distinta consideração, antecipando agradecimentos. Atenciosamente, Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior, presidente da Câmara Municipal de Brasileira. Ofício número 083/2022, Brasileira, 10 de junho de 2022. Senhora Prefeita, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, envio ao Poder Executivo os autógrafos de lei número 017-018/2022 e enviado por e-mail desta Casa. Atenciosamente, Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior, presidente da Câmara. A Excelentíssima Senhora Carme Jean Veras de Menezes, Prefeita de Brasileira. Moção de pesar. O presidente da Câmara dos Vereadores de Brasileira, na forma regimental, apresenta a moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Salomé de Menezes, ocorrido dia 7 de junho de 2022, funcionária pública que, durante muitos anos, prestou serviço como agente de saúde no município de Brasileira. Uma pessoa carismática, amiga de todos e que serviu a nossa comunidade com grande dedicação. Nossas sinceras condolências e sentimentos aos amigos e familiares neste momento de luto e que Deus conforte a todos.
que se dê ciência dessa moção a seus familiares. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Brasília, Piauí, 8 de junho de 2022. Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior, presidente. A ilustríssima senhora Francisca Menezes e familiares. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Brasileira, requerimento. José Francisco Correia Brito, brasileiro, vereador com assento neste Poder Legislativo, vem requerer à mesa diretora da Câmara que seja concedida por esta Casa o título de cidadão brasileirense ao senhor Genival Brito de Carvalho, Genival Salles, em reconhecimento ao seu trabalho no governo do Estado, prestando serviço na nossa comunidade e por suas importantes colaborações e serviços prestados ao Estado do Piauí e ao município de Brasileira, especialmente na GESPISA. Requeiro a apresentação e votação em plenário de projeto de decreto legislativo concedendo a honraria. Brasileira, 10 de junho de 2022. Nestes termos, pede deferimento. José Francisco Correia Brito, vereador. Dando continuidade na ordem do dia, justifico que foi retirado de pauta 2 projetos que seria para votação hoje pelo fato de não haver quórum entre os vereadores. E prosseguindo na ordem do dia, apresento os seguintes projetos de decreto legislativo, onde solicita a secretária da mesa que faça a leitura dos mencionados projetos. Projeto de decreto legislativo número 005/2022. Autor, vereador Gilson Borges Batista. Concede o título de cidadão honorário de Brasileira ao deputado estadual José Ribamar Noleto Santana. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Brasileira ao deputado estadual José Ribamar Noleto Santana. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo ocorrerão por conta de dotação própria do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022, Gilson Borges Batista, vereador. Projeto de decreto legislativo número 006/2022. Autor, vereador Gilson Borges Batista. Concede o título de cidadão honorário de Brasileira ao senador Marcelo Costa e Castro. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Brasileira ao senador Marcelo Costa e Castro. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022, Gilson Borges Batista, vereador. Projeto de decreto legislativo número 007/2022. Autora, Carmozina Menezes de Araújo.
concede o título de cidadão honorário de brasileira ao sargento Abimael Alves Paulo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de brasileira ao sargento Abimael Alves Paulo. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022, Carmozina Menezes de Araújo, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 008/2022. Autora, Carmozina Menezes de Araújo. Concede o título de cidadão honorário de brasileira ao padre Antônio Nilson de Oliveira. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 no artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de brasileira ao padre Antônio Nilson de Oliveira. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022. Carmozina Menezes de Araújo, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 009/2022. Autor, Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior. Concede o título de cidadão honorário de brasileira ao senhor Rafael Tágira Fonteles. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de brasileira ao senhor Rafael Tágira Fonteles. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022. Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2022. Autor, Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior. Concede o título de cidadão honorário de brasileira ao senhor Florentino Veras Neto. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de brasileira ao senhor Florentino Veras Neto. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022. Francisco Wilson Amaral Aguiar Júnior, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 011/2022. Autora, Elisângela Cardoso Santos Melo. Concede o título de cidadão honorário de brasileira à senhora Maria Rosinete Moreira de Souza Costa.
A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Brasileira à senhora Maria Rosnete Moreira de Souza Costa. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue à homenageada em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022, Elisângela Cardoso Santos Melo, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 012/2022. Autora, Elisângela Cardoso Santos Melo. Concede o título de cidadão honorário de Brasileira ao senhor Antônio José da Silva. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Brasileira ao senhor Antônio José da Silva. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo ocorrerão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022. Elisângela Cardoso Santos Melo, vereadora. Projeto de Decreto Legislativo número 013/2022. Autor, Afonso de Souza Lima. Concede o título de cidadão honorário de Brasileira ao pastor Giovanni Ferreira dos Santos. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Brasileira ao pastor Giovanni Ferreira dos Santos. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022. Afonso de Souza Lima, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 014/2022. Autor, Afonso de Souza Lima. Concede o título de cidadão honorário de Brasileira à senhora Antônia Maria Forte Santo. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 do artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Brasileira à senhora Antônia Maria Forte Santo. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue à homenageada em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022. Afonso de Souza Lima. Projeto de Decreto Legislativo número 015/2022. Autor, José Francisco Correia Brito. Concede o título de cidadão honorário de Brasileira ao senhor Genival Brito de Carvalho. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, em conformidade com o inciso 15 no artigo 34 da Lei Orgânica do Município, faz saber que
A Câmara Municipal de Brasileira, Estado do Piauí, aprova o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário de Brasileira ao senhor Genival Brito de Carvalho. Artigo 2º. O título a que se refere o artigo anterior será entregue ao homenageado em sessão solene em data a ser oportunamente marcada pela Câmara Municipal. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Brasileira, 13 de junho de 2022. José Francisco Correia Brito, vereador. Encaminhamos o projeto de lei legislativo número 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15/2022 para a assessoria jurídica e comissões permanentes emitirem os pareceres dentro do prazo regimental. E, portanto, não havendo nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e tenham todos uma boa noite e até a próxima oportunidade.